Fala galera, beleza? Primeiramente sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, tá? Hoje eu tô com algumas perguntas aqui, né? Hoje a nossa live ela é direcionada para perguntas e respostas, tá bom? E quem, caso você esteja me vendo aí no Facebook, aqui mesmo no Instagram ou até mesmo no YouTube, tá? Essa live ela vai estar disponível para vocês, tá? Na minha página do YouTube, para que vocês possam acompanhar ela aí caso tenha alguma dúvida recorrente a treinamento, tá bom? E como eu falei no comecinho da live, teve algumas perguntas aqui, tá? Que a galera mandou aqui, perguntou tudo, que na minha opinião eu acho muito interessante, por quê, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também, tá? Então, às vezes a pessoa que está ali, principalmente o iniciante, né? Ele entra na academia, ele tem muitas coisas ali que ele está vendo que para ele é novo, e que para ele pode surgir vários pontos de interrogação, tá? Então, o objetivo dessa conversa aqui nossa, né, é passar realmente algumas informações básicas, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a treinar, tá bom? E realmente não tem aquele respaldo, aquele acompanhamento que precisa, né? A gente sabe que hoje em dia nas academias, principalmente as academias de rede, né, que vem crescendo muito aqui no Brasil, o atendimento no sentido do treinamento às vezes fica um pouco a desejar. Não por incompetência do profissional, mas sim pela demanda que é muito grande, né? Eu falo isso por experiência, pelo quanto tempo que eu já trabalhei em sala, em rede, e sei que é difícil dar conta de uma sala com 100 pessoas, tá? E você e outro professor na sala, tá? Isso às vezes é só um professor disponível, então eu tenho certeza disso porque eu passo isso todos os dias, eu observo isso todos os dias. Hoje eu não trabalho mais em sala, trabalho somente com atendimento presencial, né, ou particular, mas eu observo muito ainda que tem gente perdida dentro da academia, tá bom? E o objetivo dessa nossa conversa aqui é passar algumas informações úteis para vocês que estão começando e tem aquele famoso ponto de interrogação na cabeça. Tá bom, gente? Tá, então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí. E já deixo bem claro, né, que qualquer pergunta, qualquer dúvida, só escrever aí, só perguntar, que aí a gente vai conversando. Combinado? Vamos lá. Eu recebi algumas perguntas durante a semana que eu fui só anexando, eu fui guardando, e eu peguei algumas perguntas que realmente eu não escuto somente na academia. Eu recebo também algumas mensagens referentes a esses pontos aqui que nós vamos conversar, tá? Uma pergunta que eu achei bem interessante, né, foi do Alberto. O Alberto, ele perguntou o seguinte: qual o melhor horário para tomar creatina, antes ou depois do treino, tá? Alberto, primeiramente, cara, vamos lá. Não existe um horário específico para se tomar creatina, tá bom? A função da creatina, ela não age no sistema nervoso central, tá bom? Ou seja, não adianta você tomar creatina antes do treino achando que a creatina vai te dar força. Não, não é essa a função dela. E também não adianta você tomar ela no pós-treino achando que ela vai recuperar imediatamente ali a tua energia. Não, também não é a função da creatina. A função da creatina é repor ATP dentro do músculo, tá? O que é ATP? ATP é o nosso combustível de contração. O nosso músculo só contrai porque existe essa substância dentro do músculo que faz com que ele se contraia e gere força, tá bom? Só que voltando a em que período tomar a creatina, cara, não existe um período certo por esses motivos. Ela não age no sistema nervoso central para dar energia e nem age na recuperação imediata. O processo da creatina, você tem que tomar ela diariamente, tá? Seja se o seu treino é para hipertrofia, se o seu treino é para perda de gordura, enfim, independente de qual for o seu objetivo, o uso da creatina tem que ser feito diário, qualquer horário, o importante é que você consuma a creatina, tá bom? Porque uma vez consumida a creatina, ela demora um certo tempo para poder ser absorvida pela musculatura. Tá? Então, quando eu falo um certo tempo, né, em torno aí de 4, 5 horas, para que o seu músculo ele venha absorver a creatina,
acumule ATP, né, glicogênio, para que no dia seguinte você tenha bastante estoque energético para poder gerar um treino explosivo, um treino de força, tá bom? Tá? Então a creatina não tem um horário específico, qualquer horário. O importante é você consumir ela diariamente. Fechou? Próxima pergunta. Pergunta da Fernanda. A Fernanda ela perguntou o seguinte: qual o melhor alimento para se comer antes do treino? Tá? Fernanda, vamos lá. Não existe o melhor alimento para se comer antes do treino, tá? O importante é que você entre na sessão de treino alimentada, com bastante energia, com bastante estoque de glicogênio, tá bom? Por quê? Porque não adianta você comer ali 30 minutos, 1 hora antes do treino, achando que aquele alimento vai te dar força no músculo para que você venha fazer um treino intenso. Não, ele não age assim. Esse alimento, para que o seu músculo absorva tudo aquilo que você comeu em valores energéticos, ou seja, o glicogênio, né, que é o carboidrato, como se dizer assim, ou até mesmo proteína que possa, né, te ajudar nesse treino de força, né, de intensidade. Esse alimento, para que o seu músculo ele venha consumir, ele demora um certo tempo, né, em torno de 3, 4 horas no mínimo aí, para que o seu músculo ele venha absorver, tá? A diferença é, você come antes do treino não para alimentar o músculo. O que você come para alimentar o músculo é o que você come 4, 5, 6 horas antes do treino, beleza? Esse é o alimento principal, é a refeição principal que você deve fazer para que logo em seguida você faça o treino, tá? Então, se baseia aí na sua rotina. Se você treina meio-dia, o que você toma no café da manhã, o que você jantou ontem à noite, são as principais refeições para que durante o meio-dia você venha ter um bom treino, um bom rendimento, tá bom? O alimento que você utiliza antes do treino, 30 minutinhos antes do treino, ele não age intramuscular, ele age no nosso sistema nervoso central, tá bom? Lembrando que o principal combustível do cérebro para nós pensarmos, para nós raciocinarmos, é glicose, tá? A glicose é o principal combustível do sistema nervoso central. Então, quando você faz essa refeição antes do treino, 30 minutinhos antes do treino, você está alimentando o teu cérebro para que você venha ter uma concentração, você venha ter um foco maior durante o treino. E sem falar também que você eleva o nível de glicogênio na corrente sanguínea, tá bom? Então, antes do treino, alimenta o nosso cérebro para que a gente venha ter uma concentração maior durante o treino. O que a gente come um dia antes, 6 horas antes, essas sim são as refeições importantíssimas para que você venha ter um bom rendimento, tá bom? E o que comer antes do treino? Alimentos leves, que venha ter um processo de digestão mais rápido, né? Ou seja, uma fruta, um pão ou algo que esteja dentro do teu plano, do teu planejamento alimentar, que faça com que a digestão seja um pouco mais rápida, tá? Não é legal você bater um prato de arroz e feijão e treinar logo meia hora depois. Seu corpo ele vai estar em processo de trabalho ali para fazer a digestão. E para que isso aconteça, ele tem que ter uma demanda de sangue. Só que quando você treina, aquele grupo muscular também precisa dessa demanda de sangue. Então vai ficar bem complicado para você, tá bom? Então, antes do treino, 30 minutos antes, alimentos leves da tua escolha ou do teu plano de alimentar, que o teu Nutri passou, a tua Nutri passou, desde que seja de rápida digestão, fechou? E para alimentar o nosso músculo, para que ele venha gerar força e ter um bom rendimento no treino, 6 horas antes no mínimo aí para o nosso corpo absorver. Combinado? Mais uma pergunta aqui, a pergunta da Ana. A Ana ela falou o seguinte: sou iniciante na musculação. Sou iniciante na musculação. Eu já posso fazer exercícios livres? Exemplo, stiff. Ana, vamos lá. Resposta direta, sim, você já pode, tá? O porquê que você não faz ou ainda não começou a fazer
tem vários motivos, tem vários fatores aí a ser analisados, tá bom? Primeiro, o stiff é um exercício onde demanda muita coordenação corporal. E quando a gente fala em coordenação corporal, não é somente de uma articulação ou de um membro a ser trabalhado, e sim de um conjunto de músculos que envolve dentro do mesmo exercício, tá bom? Só para você ter ideia, o stiff, você, além de trabalhar o posterior de coxa, né, da gente dar ênfase no nosso posterior de coxa, a principal articulação que a gente se movimenta é a articulação do quadril, né, da coluna, perfeito. Só que além disso, você tem que ter uma boa estabilização dos seus ombros, você tem que ter um bom alinhamento da coluna, da cervical até a lombar. Você tem que ter um bom controle em flexão e extensão do joelho para ele se manter estático, tá bom? Até mesmo na musculatura abdominal, você tem que ter um bom domínio ali, né, sobre essa musculatura para que ela permaneça firme no controle, ajudando a musculatura da lombar a se manter ereta no movimento. Então, assim, é um exercício muito complexo, mas isso não quer dizer que você, iniciante, não possa fazer. Na minha opinião, você deveria fazer, desde que você tenha um acompanhamento ali, ó, do lado. Agora, para você iniciar no stiff, sem ter um acompanhamento, sem saber se tua coluna ela está alinhada, sem saber se seus joelhos estão na posição certa, se a tua cervical também está alinhada com a coluna, enfim, não te aconselho. O que eu te aconselho é que você, se for fazer com um acompanhamento profissional, para que esse profissional ele possa te orientar, te dar o feedback no momento em que você estiver fazendo, tá bom? Para que você venha aos poucos evoluindo dentro do exercício, tá bom? Se você treina na academia, onde você não tem esse acompanhamento, vamos dizer assim, profissional ali, né? O particular, né? O personalizado. Se você não tem um personal e depende do atendimento da academia, é muito complicado. Por quê? Porque para o professor de academia alinhar você no stiff, te explicar certinho como você tem que fazer, como você tem que alinhar a coluna, como você tem que deixar o seu quadril, enfim, para que você venha fazer o exercício da maneira segura e correta, requer um certo tempo, né? Demanda ali alguns minutos que para ele é muito tempo. Por quê? Porque na academia às vezes não tem só você. Tem você e mais dezenas de pessoas lá esperando o mesmo atendimento. Agora imagina, para esse professor dar conta desse atendimento para você e logo em seguida pegar outro aluno, passar esse mesmo exercício ou exercícios complexos assim. É muito complicado, tá? Então, é por isso que dificilmente vocês iniciantes fazem esse exercício logo quando entram na academia, porque é um exercício de difícil execução. Tá? O stiff é um exercício muito complexo, ele é sensacional, ele é fantástico, ótimo, mas tem que tomar cuidado para não promover nenhum tipo de lesão em vocês, tá bom? Então, Ana, se tiver esse acompanhamento, você não pode como deve, mas se não tem, é interessante que aos poucos você venha aprendendo, tá bom? Você venha estudando sobre o exercício, não somente ele, mas como outros exercícios livres, tá bom? A internet está aí para ajudar a gente, só que cuidado da onde vem as informações, né? Porque hoje em dia na internet todo mundo pode publicar o que quiser, todo mundo é especialista em qualquer coisa, então a gente tem que tomar cuidado nessas informações, tá bom? O interessante é você buscar algum profissional de referência no mercado, em que você acredita, em que você acompanha, em que você admira o trabalho, que você gosta, e com esse profissional você tenta assim buscar informações que possam ser úteis para você dentro da academia. Perfeito? Mais uma pergunta, dessa vez a pergunta é da Luciana. A Luciana ela perguntou o seguinte: posso agachar mais que 90 graus? Primeiramente, não tem nada que impeça nós, né, praticantes de musculação, né, a fazer um agachamento mais que 90 graus, ou seja, agachar mais do que a metade. Isso não é lesivo, tá? Agachar mais do que a metade, mais do que 90 graus, não é lesivo. O problema é,
Se você já tem alguma patologia, algum problema no joelho que te impeça por alguma restrição médica, aí sim é interessante você tomar cuidado, tá bom? Mas se você é uma pessoa saudável, não tem problema no joelho e na hora do agachamento você faz o agachamento a mais que 90 graus, não tem problema, você está de parabéns. Porém, tem um detalhe, não adianta você fazer um agachamento mais que 90 graus e não se atentar na postura da coluna, não se atentar na postura dos joelhos, ao subir ou ao descer. Entendeu? Então o agachamento ele é um ótimo exercício, ele é completo, trabalha bem dizer o corpo inteiro, mas ele também pode ser lesivo se você não tiver o controle do seu corpo sobre ele, tá bom? Então quando a gente fala agachar mais que 90 graus, ótimo, é excelente, né? Seria o ideal para o agachamento, mas você tem que tomar cuidado num ponto. Primeiro ponto é a antecipação pélvica, ou seja, né, que muitos falam retroversão pélvica, na verdade é uma antecipação da pelve, tá? Então, se você está aí na barra, com a barra nas costas e ao fazer o movimento de flexão de joelho e descer essa barra, né, fazer o agachamento e no final o seu quadril ele meio que entrar, né, ir para dentro, eu te aconselho a você a não fazer isso, beleza? Por quê? Quando você faz essa antecipação, você tem uma sobrecarga enorme, principalmente na coluna lombar, tá bom? E pode ser também no início você não sinta nada, você fique tranquila, mas com o tempo, isso se tornando repetitivo, com certeza pode te trazer alguns malefícios, né? Algum tipo de lesão que pode te complicar, principalmente dentro do treinamento mais para frente, tá bom? Segundo ponto, joelhos. Quando você faz um movimento até a metade, é normal você ter um controle maior dos joelhos. E que controle é esse? Vamos lá. Quando a gente desce, vamos supor que eu estou aqui, né? Meu joelho está aqui, minha perna. Quando a gente faz o movimento de descer, é normal, até a metade, a gente ter o controle. Só que, quando a gente faz um movimento a mais que 90 graus, ou seja, ele desce mais, a tendência é o nosso joelho fazer esse movimento aqui, ó, para dentro, tá? Faz esse movimento aqui para dentro, para subir. E o movimento fica assim, ó. Você desce, o joelho fecha, você sobe e vai abrindo, entendeu? E fica nesse movimento. Não é interessante, não é saudável para a saúde, né, dos seus joelhos também. É um ponto que você deve observar antes de fazer o movimento completo, beleza? Então, o agachamento ele pode sim descer, né, descer mais do que 90 graus, mas tem que tomar cuidado principalmente no alinhamento da coluna, no alinhamento do quadril com a coluna, tá? E na estabilização dos joelhos, tá? Da coxa e das pernas, tá bom? Para que você não venha sair do movimento, né, do padrão do movimento com a sobrecarga nas costas e consequentemente causar lesão em você, beleza? Vamos lá, pergunta da Natasha. A Natasha ela perguntou o seguinte: qual o exercício que você mais recomenda para a definição do abdômen? Vamos lá, Natasha. Não existe um exercício específico, tá? Não existe um exercício específico para a definição da musculatura abdominal, ok? Qualquer movimento que você faça de flexão de tronco, você já ativa toda a musculatura da dorsal. E quando você faz um movimento de flexão com rotação, você também tem uma ativação da musculatura reta abdominal, porém com a ênfase maior na musculatura oblíqua, tá bom? E no abdômen transverso, perfeito? Partindo daí, qualquer treino de abdômen serve para isso. A diferença é que para a definição abdominal já não é responsavelmente pelo treino. O treino ele não é responsável pela definição. O que é responsável pela definição da musculatura abdominal é sim a alimentação. A alimentação é o que vai determinar se o seu abdômen vai ser um abdômen definido, um abdômen aparente, ou se vai ser um abdômen forte, porém coberto com camada de gordura. Tá bom, Natasha? Então eu não uso nenhum exercício específico para definição. Eu faço variações de exercícios para gerar estímulo diferente, 1 a 2 vezes na semana, ponto, um treino simples. Porém, o que eu mais me atento na questão da definição é sim a minha alimentação.
A alimentação é o que vai determinar se o seu abdômen ele vai ficar aparentemente visível ou se ele vai ficar coberto com aquela camada de gordura. Fechou? Eu faço aula de Muay Thai 2 vezes por semana, mesmo assim, toda vez que eu vou treinar, tenho que fazer aeróbico, pai. Vamos lá, pergunta da Carol. A Carol, ela fez a seguinte pergunta. Eu faço aula de Muay Thai 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, mesmo assim, toda vez que vou treinar, tenho que fazer aeróbico, porque eu já queimo pra caramba. Vamos lá, Carol. Respondendo a sua pergunta, a gente sabe que um treinamento de Muay Thai, ou qualquer modalidade de luta, o treinamento físico ele requer muita demanda energética, né? Uma queima de caloria absurda, tá? O que vai determinar se você precisa ou não fazer aeróbico dentro da musculação é o seu objetivo. O seu objetivo é o que vai determinar se você precisa complementar essas atividades com a musculação e luta, incluindo o aeróbico, é o teu objetivo. Se você está com um percentual de gordura alto e quer eliminar esse percentual, quer diminuir esse percentual, seria sim interessante você acrescentar o aeróbico para otimizar essa queima de gordura, tá bom? Agora, se o seu objetivo não é esse, eu não vejo nenhum sentido de você fazer todos os dias o aeróbico, acrescentar o aeróbico ali, né, numa frequência alta, porque você já vai estar tendo um treino onde vai estar tendo a demanda muito alta de gasto calórico, né, de queima de gordura, que é o Muay Thai, nem que seja 2 vezes por semana, mas já tem, e sem falar a musculação diária, né? A musculação a gente sabe que queima gordura tanto quanto a atividade aeróbica. O aeróbico ele serviria para otimizar essa queima, fechou? Já que você já está tendo 2 atividades e o seu objetivo não é queimar tanta gordura assim, não há necessidade. Agora, se o seu objetivo é sim reduzir cada vez mais a questão de percentual de gordura no seu corpo, seria interessante você acrescentar, tá bom? Lembrando que o aeróbico ele também não serve somente para que você venha queimar gordura. Temos que lembrar do nosso condicionamento físico, do nosso condicionamento cardiorrespiratório, tá? Então, a atividade aeróbica, seja ela uma corrida, uma pedalada, uma remada, enfim, vai ajudar que o seu corpo ele tenha uma demanda muito maior em absorver o oxigênio, tá bom? Porque o esforço físico ele vai ser necessário, você ter uma demanda respiratória maior e com isso o seu trabalho cardiorrespiratório vai ser bem treinado, tá bom? Vamos lá responder mais uma pergunta, dessa vez pergunta da Carol, novamente. A Carol perguntou o seguinte: toda vez que eu corro na esteira, minha canela dói. Por que isso acontece? Vamos lá, Carol. Se a sua canela dói, é que você tem uma musculatura chamada tibial anterior, tá bom? Essa musculatura ela é responsável em fazer a flexão dorsal do seu pé, tá? Ela que faz o movimento aqui assim, ó. Quando você faz a subida do pé, ou seja, a ponta do pé está para cima, é a musculatura tibial anterior que está fazendo esse movimento, né? Essa contração, esse encurtamento. Se ao fazer a corrida e de um determinado tempo você começa a sentir essas dores, é porque essa musculatura precisa de um trabalho específico. Você precisa fortalecer, você precisa gerar uma resistência maior sobre ela para que ela não venha sofrer tanto dano assim durante a corrida e acabar comprometendo o seu treinamento, tá bom? Então, geralmente, quando a gente sente essas dores na canela, é porque o tibial anterior ele tem pouca resistência, né, somado pelas contrações repetitivas devido à corrida e sem falar do impacto também, tá? Então, seria interessante você incluir um treino específico de tibial anterior para que você venha fortalecê-lo, gerar uma resistência maior sobre ele, para que ele não venha comprometer o seu treinamento aeróbico. Combinado? Mais uma pergunta do Renato. O Renato ele perguntou o seguinte: caminhada e boa alimentação ajuda a perder peso? Renato, com certeza, cara, com certeza, tá?
Uma boa alimentação, você vai fazer com que o seu corpo ele venha a ter um equilíbrio, né, nesse sentido nutricional. E a caminhada, você vai ter um gasto energético maior diário, desde que ela se torne diária. Tá? Então, se você quer incluir uma caminhada na sua rotina e que para perder peso você também quer ajustar a sua alimentação, só esses 2 pontos já são ótimas estratégias para que você venha perder peso, tá bom? Pode ser que no início você venha a ter ótimas perdas, né, de peso, perda de gordura corporal, mas o interessante é você sempre otimizar, sempre intensificar essa caminhada e ir observando os resultados. Por quê? Vai chegar a um certo ponto que esse estímulo que você está dando de caminhada não vai ser o suficiente. Vai chegar a um certo ponto que essa boa alimentação vai precisar ser um pouco mais restrita, tá? E vai tudo de acordo com aquele objetivo que você quer, tá bom? Então é sempre interessante você se atentar, né, nos resultados, ficar de olho no que está acontecendo com o teu corpo e ir acompanhando os resultados, para quando você perceber que os resultados já estão diminuindo, aí sim você começa a intensificar o treinamento, aí você também pode ajustar cada vez mais a alimentação para que o seu gasto calórico final seja maior do que o consumo, tá bom? Lembrando que para perder gordura corporal, gasto calórico, né? Ou seja, balança energética, gasta mais e consome menos, fechou? Beleza, Renato? Pegou a ideia aí? Fechou, né? Então, caminhadinha básica, pode fazer, ajusta a alimentação, tá? Cuidado com o que você está comendo, com açúcar em excesso, farinha branca em excesso, tá? De antemão não restringe nada, vai só diminuindo para aos poucos o seu corpo ele se adaptando, beleza? Combinado? Ó, tem uma pergunta do Lucas, né? Lucas de Nápoles. O Lucas ele perguntou o seguinte: o que fazer quando tem uma síndrome da pelve cruzada? Vamos lá. Lucas, primeiramente, cara, você precisa procurar um especialista, tá? Para que você possa ter um acompanhamento, né, preciso ali, um acompanhamento de perto, para que aos poucos você venha tendo essa correção. A gente sabe que, não sei se vocês sabem, mas a síndrome, né, da pelve cruzada é só um desequilíbrio que você tem na musculatura da região do quadril, tá? Que pode ser que afete, né? Que afete toda essa musculatura do quadril aí e comprometa você em determinados exercícios ou movimentos, tá? Então, Lucas, o interessante, antes de você treinar, né, com essa síndrome, é que você já tem um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico especializado, para que ele venha te acompanhar e venha te ajustar, para que você venha cada vez mais fazer um trabalho de quê? De fisioterapia, para aos poucos você ir corrigindo essa deficiência que o corpo tem e a gente consiga adequar o nosso treinamento, né, essa deficiência dentro do nosso treinamento, tá bom? Não tem nada que te impeça de treinar, mas é interessante você ter um acompanhamento com algum especialista para que você não venha ter algum certo tipo de dano futuramente, tá bom? Conseguiu pegar aí, Lucas? Deu para te ajudar, cara? É uma questão bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem algum tipo de patologia e pode ser que comprometem alguns exercícios, que acaba atrapalhando o nosso rendimento, tá? Mas, né, nesse caso aí, não tem nada que impeça de um treinamento, tá? Mas é muito interessante que você tenha, né? Não sei se é você ou se é só uma curiosidade. Tá? É muito interessante para quem tenha essa síndrome da pelve cruzada, ter um acompanhamento fisioterapêutico, né? Para que ele possa, assim, aos poucos ir trabalhando nesse processo de recuperação, de adaptação e junto com o treinador, um personal trainer, enfim, elaborar os melhores exercícios, né, de acordo com as suas condições, para que você venha estar sempre no processo de recuperação, de evolução, tá bom? E não comprometer ou piorar a situação. Beleza? Pois bem, galera, é isso aí. Então, quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Espero que esse vídeo, né, essas questões aí tenham ajudado vocês, possa ter tirado a dúvida de vocês e que isso pode ser de grande ajuda, né? Possa ser de grande ajuda para a sua rotina de treinamento, né, visando os seus objetivos. Tá bom, gente?
Mais uma vez agradeço, obrigado pela presença e em breve tem mais vídeo aqui no canal, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.